Você já percebeu que quanto mais você fala dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos, pior ainda, quanto mais você fala da sua vida, daquilo que você almeja, deseja empreender, realizar, conquistar, parece que essas coisas elas se tornam mais difíceis. Você tem a impressão também de que quanto mais você fala, mais difícil se torna de realizar essas coisas? Isso acontece com você também? Quanto mais você fala dos seus planos, menos chances eles têm de acontecer? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então fica comigo, vamos junto, porque eu tenho certeza que esse vídeo aqui pode mudar todos os resultados que você tem obtido na sua vida até aqui. Hoje você vai entender por que o sucesso real ele acontece em silêncio e ninguém te conta isso. Então, muito prazer, se você está chegando por aqui agora, é novo aqui no canal, esse vídeo apareceu para você, você caiu de paraquedas aqui. Prazer, eu sou o Paulinho e esse aqui é o De Dentro para Fora. Aqui nós falamos, sobre fé, vida de Deus e propósito, porque é o que eu acredito que de fato transforma as nossas vidas, ok? Então, se ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever aí, pois eu tenho certeza que aqui você vai ser muito esclarecida, em relação aos seus propósitos, aos seus objetivos, aos propósitos de Deus para você. Tá bom? Então vamos junto, porque o tema de hoje tá bem interessante. A verdade é que existe um segredo no qual o mundo, no qual as pessoas não querem que você saiba. Porque de fato, você descobrindo isso, você vai parar de pedir a aprovação das pessoas. Você vai parar de depender da aprovação dos outros, da aprovação da sociedade. E aí você automaticamente para de se sabotar, você para de se apoiar na opinião dos outros, nos conselhos, nas ideias dos outros, e aí de fato você começa a vencer de verdade nessa vida. E eu tenho certeza que é isso que você deseja, é isso que você sonha em obter, Eu não sei se você sabe, mas existe um dado que diz que mais de 80% das pessoas falham na realização dos seus objetivos, das suas metas, dos seus projetos, e isso está diretamente ligado, pessoal, ao fato delas compartilharem com outras pessoas, sabe, esses planos, esses projetos. Porque o que acontece? Quando eu e você nos levantamos, em sonhos, em projetos para empreender em alguma coisa, automaticamente isso gera dentro de nós níveis de testosteronas, níveis de dopaminas, níveis, sabe, de hormônios que vão nos ativar, nos encorajar a agirmos. Porém, quando eu e você contamos, compartilhamos, nós nos empolgamos, sabe, por compartilhar esses sonhos, esses projetos com outras pessoas, aqui está um hack, sabe, cerebral que nos engana, que nos sabota, que é que toda vez em que eu e você contamos para alguém, automaticamente o nosso cérebro ele passa a entender com que essa missão, esse projeto, esse sonho, ele já estivesse sendo realizado. Então, ou seja, quando você sonha com algo, com uma meta, com um objetivo, e você mantém isso para você e não fala para ninguém, automaticamente, você se preserva, ok? E os seus hormônios, os seus neurônios, eles permanecem ali, sabe, ativados e liberando dopamina à medida que você vai realizando essas tarefas, essas atividades. Agora, quando você chega e compartilha para alguém, ele entende, ok, como se você já tivesse realizado. E aí o que acontece? Os seus níveis, sabe, de dopamina, eles baixam. Por quê? Porque a sua mente, o seu cérebro, ele entende que você já realizou aquela atividade, quando na verdade ainda não. Então, daí o fato de que mais de 80% das pessoas não realizam os seus projetos porque elas compartilham, porque elas contam para as outras pessoas, e aí automaticamente elas se enganam, se burlam, se sabotam. Entende? Já aconteceu isso com você? De você estar todo empolgado com algum projeto que você teve ou algum sonho que você tá ali agora empreendendo, e você tá todo empolgado, todo animado, e daqui a pouco você chega e compartilhou com alguém e logo em seguida essa energia sua veio down, veio abaixo. Já aconteceu com você? Se sim, digita aqui embaixo. Comigo, direto, acontecia isso. Por quê? Porque
Eu tenho para mim que vai muito do meu temperamento, né? Eu sou sanguíneo e o sanguíneo, por natureza, ele é muito empolgado. Ele gosta de falar, ele gosta de contagiar as pessoas, envolver as pessoas, né? E eu confesso para vocês que demorou muito para me aprender isso. Demorou muito para me entender, sabe, que nem todo mundo de fato que está comigo está comigo. Nem todo mundo de fato que quer ver o meu sucesso quer me ver melhor do que eles. Então é aquele velho ditado, né? As pessoas querem o seu bem, desde que o seu bem nunca seja melhor do que o bem delas. Então, assim, com o passar do tempo, eu precisei, né, levar muito na cabeça, gente, para me aprender isso. Que não é com todo mundo que você compartilha. Você precisa de pessoas? Precisa, mas é com qualquer um? Não, não é. Não é qualquer um que você vai trazer para o seu rol de intimidade. Não é qualquer pessoa que você deve trazer para dentro da sua casa, para sentar à sua mesa. Mesa, né? Nós falamos muito isso aqui. Mesa de fato é lugar de relacionamento íntimo, de proximidade, sabe? E aí quantas vezes, né, você tem colocado pessoas, trazido pessoas que de fato não estão comprometidas com a sua vitória, e você tem trazido essas pessoas para sua vida. Quantas vezes isso já aconteceu e você se frustrou com essas pessoas, com esse tipo de situação? Não é verdade? Então, por que que contar os seus planos é de fato, né, um tiro no pé, né? No bom sentido da palavra aqui. É que quando você conta os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos para as pessoas, três tipos de coisas basicamente acontecem. E você vai testificar isso aqui. A primeira situação é que você recebe então aplausos antes da conquista de fato, né? E isso te dopa, sabe? Isso é dopaminérgico, como eu já falei aqui. Quando você chega, né, e as pessoas de cara, elas não te desanimam do seu projeto, às vezes você tem aquelas pessoas que te aplaudem, não, poxa, beleza, é isso mesmo, vamos lá. Automaticamente você se empolga com aquilo ali e, como eu falei, isso libera, sabe, hormônios, né, no seu interior, na sua mente e tal. E isso atua como se de fato você já tivesse realizado, como se de fato você já tivesse conquistado, mas ainda não. E aí o que que acontece? Você baixa a sua energia na direção desses projetos seus. O segundo ponto aqui é que você acaba ficando exposto, né, à opinião das pessoas. E essas opiniões elas podem te encorajar, é fato, né, isso, mas na maioria das vezes elas vão te desacreditar, elas vão te desencorajar desse seu sonho, desse seu projeto, né? Pelo menos comigo aconteceu demais. E o terceiro ponto aqui é que nós já até comentamos, né? O seu cérebro, então, ele passa a achar que você já realizou isso. E aí ele baixa o nível de energia, né, desse projeto e de repente já vai procurar alguma outra coisa, dispersando assim o seu foco, dispersando assim a sua energia, baixando o seu nível de atitude e ação na direção desse projeto. E aí eu quero trazer aqui para você o seguinte, que sonhos anunciados demais raramente se concretizam. Entende? Porque a vida não é daqueles que falam e também não é daqueles que sonham. A vida recompensa, a vida é daqueles que fazem o que tem que ser feito. Então não é você muito falar, sabe? Não é você muito sonhar. Eu sou conhecido como um cara muito sonhador, né? Mas eu encunhei uma frase que diz o seguinte, que sonhar é muito bom, entende? De fato a gente precisa ter sonhos, que são sonhos que vão nos colocar no caminho. Mas melhor do que sonhar é realizar os sonhos. E eu não tenho dúvida alguma de que você não quer ser apenas conhecido como um sonhador, você quer ser conhecido como um realizador, não é verdade? Eu sempre foi um sonho meu, né, morar nos Estados Unidos. Então sonhar é muito bom, mas melhor do que sonhar é eu viver aqui, né, e com os meus filhos. Já fui muito julgado por isso, tá? Mas hoje eu vivo a realização de um sonho. E aí o que eu quero compartilhar com vocês aqui é a seguinte ideia, é a seguinte visão e pensamento, pessoal. Você precisa proteger os seus planos, os seus projetos e os seus sonhos como um tesouro. Porque afinal de contas, você descobre um tesouro, né? Você não sai mostrando, revelando para todo mundo, não é verdade? Você guarda aquilo ali, né, debaixo de 7 chaves. A gente vai entender que sonhos, eles não são jogados para a plateia. Os sonhos, eles são conservados, eles são cultivados, cativados nos bastidores, né?
Você não sai anunciando as suas coisas, sabe, os seus projetos, suas intenções, né, para os outros, para as pessoas, antes de você realizar, antes de você, sabe, de fato conquistar. Por quê? Porque tem um ditado que diz, você já deve ter ouvido esse ditado, que diz que aquilo que os outros não sabem, eles não destroem, eles não atrapalham. Você já ouviu essa frase? Se sim, comenta aqui embaixo. Como que você conhece, né, essa expressão, esse ditado popular aí na sua região? Lá no Brasil eu sou do Espírito Santo, então lá a gente conhece assim, nesse ditado. Aquilo que os outros não sabem, eles não destroem, eles não atrapalham. Mas digita aqui embaixo como que é falado isso aí na sua região. Então a gente entende que silêncio, nesse caso, não é medo, é prudência, é maturidade, é estratégia. Silêncio, nesse caso, em relação aos nossos projetos, pessoal, de vida, os nossos projetos pessoais, não é medo, né? O fato de você não compartilhar com as pessoas não é porque você tem medo, mas é porque você tem prudência. Você não quer que as pessoas te desanimem, te desacreditem, roubem, frustrem os seus sonhos. Você quer? Tenho certeza que não, eu particularmente não. E aí é engraçado que eu, com base, né, de posse desse conhecimento, dessa maturidade, eu acredito que é sim, né, uma maturidade quando a gente alcança e entende isso e começa a praticar, né? Eu comecei a fazer isso, não porque eu tenho medo, não porque eu tenho, sabe, medo do olho grande, da inveja das pessoas. Não, não é por isso, sabe? É por me preservar e preservar a minha família. Tem projetos nossos, né, que estão em andamento, que estão acontecendo e eu tô pianinho porque eu não quero que ninguém saiba, ninguém opine, ninguém comente, ninguém estrague, entende? Eu me lembro de uma situação, né, que aconteceu comigo na época de adolescente para juventude ali, eu tava no colegial ainda, era primeiro ano, e aí tinha uma menininha lá na sala, né, que eu comecei a me engraçar pro lado dela, ela começou a se engraçar pro meu lado. Ai, meu Deus. E aí nós começamos a conversar ali e tal, e desembolar um lance legal entre a gente. Eu vi assim que ela estava, de certa forma, interessada em mim, eu também interessado nela. E eu, bobão, né? Em vez de ficar pianinho na minha, eu fui e acabei fazendo um comentário com um amigo meu. Sabe o que que aconteceu? Aquele amigo meu, ele já tinha namorada. Pra vocês terem ideia, ele já tinha namorada. Só que no momento em que eu falei com ele, pô, cara, fulaninha lá e tal, tá me dando mole, pá, tá rolando um lance bacana. Sabe o que ele fez? Ele virou pra mim e falou bem assim, rapaz, vou dar ideia. Falou bem assim, eu vou dar ideia. E deu aquela risada, sabe, sarcástica, né? E eu confesso pra vocês que aí eu desanimei, entendeu, daquela situação ali, sai fora, aí não rolou nada, entendeu? Olha só, pra vocês verem o nível de situação que nós nos expomos quando nós abrimos nossos projetos, nossos planos, nossos sonhos, e muitas vezes isso diz respeito à sua família. Entende? Isso aqui é um exemplo, né, assim, bem chulo mesmo, bem simples, né? Essa é a palavra que eu tô compartilhando com vocês aqui, mas já aconteceu comigo mesmo, de outras, dessa mesma situação ocorrer em outras áreas da minha vida, sabe? E em áreas estas que de fato influenciariam no decorrer da minha vida familiar. Com você também eu tenho certeza que já aconteceu esse tipo de situação, gente. Tenho certeza, eu não tenho dúvida alguma de que você em algum momento compartilhou, assim, devido a muitas vezes a empolgação, a alegria, sabe, por acreditar que as pessoas que estão à sua volta, ou que estavam, né, nesse momento, né, da sua vida, você acreditar que essas pessoas de fato estavam ali com você, né, e queriam o seu bem tanto quanto delas. E você se frustrou por isso. Eu não tenho dúvidas disso. Sabe? O que a gente vai entender aqui, pessoal, é que não, você não precisa de motivação, você não precisa de aplauso dos outros, você não precisa de encorajamento de ninguém para ir atrás do seu sonho. Você não precisa das ferramentas, sabe, perfeitas, estratégias. Ah, vou falar com fulano tem as estratégias. Não, você não precisa disso, você não precisa da ferramenta ideal. Você precisa de uma decisão silenciosa e consistente, repetida todos os dias na direção dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos. É disso que você precisa. Porque a disciplina ela faz em silêncio o que a motivação
promete em voz alta. Como eu falei com vocês, eu sempre fui um cara muito, sabe, empolgado, motivado de ficar soltando as coisas ao vento, né? Isso é até ruim, sabe? Isso é até ruim porque a vida é cheia de imprevistos e aí se acontece alguma coisa, as pessoas vão te jogar na cara isso. Já aconteceu comigo diversas vezes, por isso que hoje eu tenho me calado mais, sabe, em relação a essas coisas. Agora, eu gostaria que, se você chegou até aqui, é porque esse vídeo de alguma forma falou com você, é porque você se identificou. Eu gostaria de fazer um exercício aqui com você. Gostaria que você fechasse os seus olhos aqui, ó. Feche seus olhos. Se desliga de tudo aí, se você tá com fone, se você tá dentro do metrô, do busão, do ônibus, do Uber, não sei. Feche seus olhos se você pode e pensa. Não precisa responder para mim não, responde para você aí. Qual é a coisa mais importante na sua vida que, se acontecesse hoje, mudaria os seus resultados, mudaria a sua história de vida? Pensa aí. Você pensou? Agora que você pensou, você vai dizer para você mesmo o seguinte: não conta para ninguém. Você vai dizer para você mesmo agora: não conta para ninguém, porque essa é a sua maior arma na realização dos seus sonhos, na transformação da sua vida, da sua história de vida, da sua família, dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos. Não conta pra ninguém isso. E aí, pra gente encerrar aqui esse bate-papo nosso, né? Eu gostaria de te lembrar, você precisa proteger os seus sonhos. Você precisa proteger os seus projetos, né? E se esse vídeo falou com você, se esse vídeo fez sentido, se o tema que nós trouxemos aqui hoje fez sentido pra você, comenta aqui embaixo assim, ó: eu vou proteger os meus sonhos, os meus projetos a partir de hoje. Porque se você não tiver compromisso com isso, você acha que eu vou ter por você? Não vai. Você acha que o papai, mamãe, tio, titia, periquito, papagaio, cachorro vão se comprometer com os seus sonhos, com os seus projetos de vida? Não vão. Cada um está no seu corre, cada um está vendo o seu. E você precisa, nesse ponto aqui, ser egoísta, ao ponto de enxergar, de olhar para si, de olhar para os seus planos, para os seus sonhos e os seus projetos. Porque são isso, né, e são esses, na verdade, que vão mudar a sua história de vida. Ninguém vai fazer isso por você. Tá entendendo? Então, é isso, né? Gostaria de encerrar aqui, né, deixando um último pensamento para você, que de fato é isso. Aqui a gente não vende, né, motivação vazia, não, vai lá, vai dar certo, tal. Não, não é isso. Nós não estamos aqui para isso, para vender uma motivação barata para você, mas pelo contrário. Aqui você vai ouvir não o que você quer, mas o que você precisa, sabe, para de fato, né, construir a vida real que você não apenas sonha, não apenas deseja, mas que você merece. Como filho, como filha de Deus, você merece não apenas sonhar, né, mas desfrutar de tudo aquilo que você tem sonhado. Porque, como eu já disse aqui, sonhar é muito bom, mas melhor do que sonhar é realizar os seus sonhos. Então é isso, ficamos por aqui. Faço votos de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família, também sobre os seus sonhos, seus projetos. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.